Você conhece o Timofey Dotchizer? Não? Meu nome é Bruno Garcia e hoje eu vou te contar a história de um dos maiores trompetistas do século XX. Timofey Dotchizer nasceu em 13 de dezembro de 1921, na cidade de Nizhny, na Ucrânia, e cresceu numa família musical. Seu pai era violinista, trompetista, maestro e compositor que tocava em cinemas e filmes mudos. Seu irmão Vladimir também se tornou um trompetista. Timofey iniciou no trompete aos 10 anos. Com a nova política econômica estabelecida na União Soviética por Lenin em 1921, fez com que o país crescesse um pouco. Mas em 1922 a política econômica foi revogada e o país começou a sofrer economicamente, e a família Dotchizer tornou-se pobre. Quando Timofey tinha 11 anos, sua família mudou-se para Moscou, indo morar com a família da irmã de seu pai. A casa ficou lotada. À noite pendurava um lençol no meio da sala para separar as duas famílias e ter mais privacidade. Aos 17 anos, Timofey foi para a escola militar, onde ele aprendeu a tocar cornet na orquestra do 62º Regimento de Cavalaria, de 1932 a 1933. Ingressou no Glasnost Music College, em Moscou, sob a tutela de Ivan Vasilevsky. Então, continuou seus estudos no Gnessy Institute of Music, em Moscou, onde estudou com o grande trompetista Mikhail Tabakov, por 8 anos. Tabakov era o primeiro trompete do Bolshoi Ballet Orchestra e às vezes chamava o Timofey como um músico extra. Dotchizer desenvolveu rapidamente e aos 19 anos ficou em terceiro lugar no All Union Brass Instrument Performance Competition em 1941. Depois ganhou o primeiro lugar na primeira edição do International Youth Competition em Praga em 1947. Em 1945, casou-se com a soprano Faina Semenovna, tendo um filho 3 anos depois. Ainda em 1945, Timofey entrou no lugar de Tabakov como primeiro trompete da orquestra Bolshoi Ballet. Graduou-se no Gnessy Institute of Music com Tabakov em 1950. Ele continuou seus estudos no instituto até 1957, mas dessa vez focado em regência e harmonia. Infelizmente, sua esposa Faina faleceu aos 49 anos. 2 anos depois, ele casou-se com a famosa artista de cerâmica, Mona Fanovna Hagius, e ficaram juntos pelo resto de suas vidas. Dotchizer desenvolveu suas habilidades como solista e frequentemente tocava com o Bolshoi Orchestra. Ele começou a gravar disco com a orquestra pelo selo russo Melodia. Diversos compositores escreveram peças para ele, como Aratunian, Weinberg, Peskin, Steinberg, entre outros. Ele também substituiu Tabakov como professor do Gnessy Institute of Music em 1956. Além disso, ele era um dos maestros assistentes do Bolshoi Ballet Orchestra. O Timofey foi homenageado pela União Soviética em 1959 e 1978. Deram a ele uma pequena casa de campo na floresta, fora de Moscou. Embora tenha sido um grande gesto, Timofey descreveu a casa como uma pequena cabana de tijolos de um cômodo só, sem encanamento, eletricidade ou lareira. Ele trabalhou nessa casa por anos até torná-la habitável. Em 1977, o grande trompetista e grande professor David Hickman era o presidente do International Trumpet Guild, a maior associação de trompetistas do mundo. E ele queria o Timofey como um dos principais artistas da conferência de 77, que seria realizada na Universidade de Illinois. Em 1976, o David Hickman encontrou o Timofey num evento no Canadá e manifestou a vontade de tê-lo como artista do ITG em 77. E aí eles trocaram endereços e o Timofey deu a ele o nome e o endereço da pessoa que ele deveria contatar
no Ministério da Cultura soviética. David Hickman tinha uma boa amizade com John Garvey, que era diretor do departamento de jazz da Universidade de Illinois, e tinha passado por um processo parecido para levar a Jazz Band para uma turnê na União Soviética. Antes de enviar as cartas para o Ministério da Cultura, David Hickman enviava cada carta primeiramente para o John Garvey analisar. O Hickman conta como foi a primeira reação do John Garvey ao ler a primeira sentença do requerimento pedindo permissão para que o Timofei participasse do ITG de 1977. Em nome do ITG, gostaria de convidar o estimado trompetista soviético Timofei Dokshizer para ser o artista principal da conferência de 1977. Garvey explicou que os soviéticos achavam os americanos gananciosos e muitas vezes faziam exigências sobre o que queriam. Então ele reescreveu: em nome do ITG, peço humildemente sua permissão para permitir que o estimado trompetista Timofei Dokshizer, da famosa orquestra do balé Bolshoi, seja o artista principal da conferência de 1977. O Ministério da Cultura Soviética tentou tornar as coisas mais difíceis, enviando uma carta um mês antes da conferência, dizendo que não seria possível que Timofei fosse para os Estados Unidos para apenas um concerto. Eles exigiam uma turnê de 6 concertos antes da conferência. Ele voaria de primeira classe, hospedaria-se em hotéis de luxo, cobertura de todas as despesas de alimentação e transporte, tocaria apenas com bandas e orquestras e $600 por cada concerto. Então Hickman tentou fazer com que essa turnê acontecesse. Ligou imediatamente para alguns primeiros trompetes de orquestras e para professores universitários que ele conhecia bem. Reinhold Schulke ajudou financeiramente e 6 concertos foram marcados em uma semana. David Hickman estava preocupado até receber a ligação de Louis Davidson, dizendo que Dokshizer tinha chegado em Toronto. Davidson levaria o Timofei de carro para todas as cidades da turnê para ter certeza que tudo daria certo. Em 1978, organizaram uma nova turnê de 2 semanas nos Estados Unidos para o Timofei. O governo soviético liberou a sua participação, mas a sua esposa tinha que ficar na União Soviética por medo deles desertarem para os Estados Unidos. Em 1984, Timofei Dokshizer se aposenta do Bolshoi Ballet Orchestra, mas continua sua carreira como solista. Em 1989, os médicos diagnosticaram que o Timofei precisava de uma operação no coração. E os médicos russos indicaram que o melhor lugar para essa operação ser feita seria na Holanda. Só que havia um problema: o Timofei não tinha seguro, não tinha plano de saúde. Então contatos foram acionados na França, na Suíça e nos Estados Unidos. Na França, o Maurice André ficou incumbido de arrecadar dinheiro para essa operação. Nos Estados Unidos, o David Hickman foi uma das pessoas que ficou responsável por arrecadar $10 mil para essa operação. Ele entrou em contato com alguns trompetistas conhecidos e conseguiram arrecadar $5 mil, mas ainda faltava 5 mil. E então Anthony Plog, que tinha um contato com Herbie Alpert, entrou em contato com Alpert e explicou a situação. E o Herbie Alpert doou $5 mil para essa operação. Em 1990, o Timofei muda-se para a Lituânia, para a cidade de Vilnius, e morou lá até sua morte. Por muitos anos, Dokshizer usou o trompete Alexander. Logo depois, usou o trompete Benji por mais de 20 anos, e além disso também usou o instrumento Selmer. Timofei usava um bocal 7E. Certa vez, Timofei e Maurice André se encontraram na França. Eles conversaram e tocaram um para o outro. Logo após, Maurice André deu para o Timofei o próprio piccolo Selmer que ele tinha. Foi a primeira vez que Dokshizer teve contato com o trompete piccolo. Em 1995, Dokshizer fez uma nova aparição nos Estados Unidos em um evento. Mas com a dissolução da União Soviética, ficou muito mais fácil para o Timofei ir para esse evento nos Estados Unidos. Timofei Dokshizer faleceu em 16 de março de 2005 na cidade de Vilnius, na Lituânia. Ele foi sepultado em Moscou.
plataforma JTF Aulas é a primeira e única plataforma multiartista no planeta Terra. Podemos dizer que é a Netflix do trompetista. Dentro da plataforma você encontrará aulas com artistas internacionais como Adam Rapa, Eric Miyashiro, Mark Zaus e muitos outros. A plataforma conta com mais de 1000 minutos em aulas práticas, duetos, masterclass, workshops e rotinas de estudo. Você também terá acesso a aulas com professores de universidades americanas e com professores brasileiros como Otávio Nestares e Bruno Garcia. As videoaulas são interativas, então você tem a chance de praticar junto com o professor. Todo o conteúdo é elaborado pensando nos trompetistas brasileiros. Então, se você não fala inglês, não se preocupe. Todas as aulas com trompetistas internacionais estão legendadas. Tudo isso para facilitar o acesso a um conteúdo de altíssimo nível. Existem 3 planos de assinatura: 3 meses, 6 meses, 12 meses, sendo o mais barato a partir de R$ 14,90 por mês. O link de inscrição está na descrição do vídeo. Tenho certeza que você vai curtir.